Bom dia, Braulio. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Caião. E hoje a gente tem conosco o André Fernandes. O André, nosso amigo há muitos anos. Desde o que, André? Desde que ano? Desde Congresso da Vinde, nos inícios lá da década de 90. Eu me lembro de você chegando na Vinde, nós já estávamos naquele prédio, naquele edifício do Beco da Sardinha. Nós mudamos para aquele edifício em 1991. Então foi ali, assim que mudamos para aquele edifício, que você chegou a primeira vez para conversar. Ainda estava na Jocum. Na Jocum, trabalhava na Jocum. E já no trabalho da Jocum no Morro Dona Marta, lá no Santa Marta. E aí depois de um tempo, você se desligou da Jocum e foi trabalhar com a Vinde. E logo depois da gente fazer aqueles monte de atividades, Rio Desarme-se, né? Campanha do desarmamento, e trabalho nas favelas, nos presídios. Fábrica de Esperança. Aí começou a Fábrica de Esperança e você foi para a fábrica. E morar em Acari. Foi morar em Acari, E foi para a fábrica para ser um agente... Assessor de assuntos comunitários. Isso, um agente de mediações, relacionamentos cotidianos com a comunidade, com todas as comunidades. A gente tinha aqueles cafés da manhã cheios de presidentes de associação de moradores. Acho que foi um momento singular. Foi. Nunca mais ouvi nada igual. Essa movimentação hoje. Nunca mais ouvi nada igual. Nunca mais. Foi um tempo de suspensão. Tinha algo sendo demonstrado. É possível fazer, olha aí. Mas o Rio de Janeiro está precisando disso agora, novamente, porque a situação está bem delicada. Está precisando. Até eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, né, que estão pensando nisso. Tá vindo agora aí 24 anos da chacina de Vigário Geral, dia 29 agora. E 24 anos que não mudou nada, né? A Fábrica de Esperança estabeleceu um corte durante aquele período que ela ficou ali, mudou quase tudo. Mudou mesmo. A violência caiu para 5% do que era na região. Foi um sinal do reino extraordinário. Agora, objeto de todo tipo de ciúme, inveja, ódio e vontade destrutiva. Porque eu me lembro do prefeito chegava lá e me perguntava: quanto é que vocês gastam para fazer essas 2 creches modelo? Aí eu dava o número. Aí o secretário dele dizia assim: é 1/10 do que a gente gasta. Aí o cara quase que dizia: fala baixo. Porque era muito chocante a eficiência de como as coisas eram feitas com eficiência, com economia e com uma objetividade que fazia acontecer e produzia resultados imediatos. O senhor está falando uma coisa muito interessante, porque reduzia a violência com o social, e aí depois uma política de segurança que queria só colocar polícia dentro das favelas, sem o social. Nunca reduziu violência, a polícia na favela. É do social. Eu cheguei a dizer dezenas de vezes, está gravado aqui, quando fizeram as UPPs, eu falei: olha, é um paliativo de vida curta, porque eles tinham que ter precedido tudo isso por uma invasão do Estado, no melhor sentido, invasão social, invasão educacional, de infraestrutura. E o exemplo que eu dava era a Fábrica de Esperança. Fazer mini fábricas levando cidadania, psicossocial, cursos, atividades diversas, ocupação para a moçada, educação, saúde do jeito que a gente oferecia. Enfim, se fizer isso, a UPP tem vida longa e a relação muda. Agora, se puser a UPP, eles vão tentar ser diplomáticos 6 meses, 1 ano, ver a Copa, essa coisa toda.
mas logo, logo a corrupção se instala dentro da UPP e eles se tornam bandidos no meio de um movimento que não tolera se relacionar com polícias bandidos. E a gente viu até a tentativa da própria UPP de vender territórios para outras facções. A gente não tem mais confiança hoje em dia naqueles que a gente deveria confiar. Primeiro, os políticos que não dão exemplo. Segundo, a própria polícia, que deveria proteger o cidadão, e que você já passa numa blitz ou encontra um policial na favela, você já tem medo. E é isso que está acontecendo com os moradores das favelas do Rio de Janeiro, né? No Jacarezinho foram 7 mortos em 10 dias, de inocentes, por causa da morte de um policial, que até dizem que foi o próprio policial, os próprios colegas que mataram, porque estava denunciando corrupção na corporação, né? Olha isso. Então, quem paga o Jacarezinho? Nós acabamos de noticiar na agência de notícias das favelas, que saiu de ontem para hoje, que a Justiça suspendeu os mandatos coletivos, né, de entrar dentro dos domicílios. A gente nunca viu isso, né? Mandato os policiais podiam entrar dentro de qualquer casa, dentro de 5 favelas. A Justiça tinha expedido esse mandado, e aí a própria Justiça, a pedido da Defensoria Pública, recuou e falou: não, vocês não podem entrar na casa de todos os moradores, é a Constituição. Mas é o que estava acontecendo no Jacarezinho, quer dizer, isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo, né? No Brasil não acontece em nenhum lugar, e nas favelas do Rio de Janeiro a população vive isso. E eu cheguei a falar que as UPPs eram um estupro do Estado, porque você entra com a força, mas não entra com o social, né, para poder... Né? É um estupro. Você já foi tolhido de alguma forma, como agência de notícias, assim? De querer barrar um pouco? A gente às vezes quando está filmando, né, eles acham que você não tem o direito de filmar. Agora, um funcionário público em exercício de função que não quer ser filmado tem alguma coisa de estranho, né? Óbvio que não fazem isso com a grande mídia, que chega a Globo lá filmando, ninguém vai falar: para de filmar aí, né? Mas conosco, apesar de que hoje em dia o nosso pessoal está identificado, está bem instruído e tudo mais, mas já aconteceu muito com a gente, né? E tem lugares que eles fazem mesmo: olha, fica aí não que tá perigoso, daqui a pouco a gente pode receber uma bala deles mesmo, né? Mas a gente já entrou nas piores bibocas do mundo. Imagina. Sem pedir permissão para ninguém, não, era entrando mesmo. Tudo que é favela do Rio. O André foi comigo a praticamente todas. Havia umas outras que às vezes a gente se dividia, eu ia numa direção, ele ia noutra, e outros iam, porque o objetivo era cobrir o máximo possível de favela. Só no Rio de Janeiro, só naquele período foram 50 favelas que a gente subiu. Que a gente visitou. E algumas mais de uma vez naquele período, né? Então, já fizemos muita coisa intensa, e eu particularmente experimentei a hostilidade de autoridades que deveriam ficar felizes com o que estava acontecendo, mas eram justamente elas as que se levantavam contra, porque metiam na cabeça que, por estar fazendo aquilo, eu era candidato a governo do Estado, prefeitura, Senado, presidência. Eles inventavam qualquer maluquice. É duro você lidar com essas forças autofágicas que existem no Brasil todo, mas o Rio de Janeiro é o campeão da autofagia. Coisas e iniciativas boas que começam são logo engolidas por essa besta, esse monstro que vive a insanidade de imaginar que todo bem social tem o objetivo de deslocar as forças presentes na localidade. E você falou que agora serão os 24 anos de Vigário-Geral. 24 anos, dia 29. Aquela casa lá de Vigário-Geral, onde houve a chacina, foi uma casa que a gente comprou da família e onde se organizou a Casa da Paz. Depois de um tempo, eu pedi ao André para ir para a Casa da Paz também. Ele estava na fábrica, foi para a Casa da Paz. Quando o Caio Ferraz foi para os Estados Unidos. Estamos assistindo, inclusive. Caio, está nos assistindo aqui ou ali? Né? Dali. Ali, né? O Caio. E aí, rapaz, tudo bem?
passa aqui para portalcaifab.net que você vê com mais clareza e assiste melhor, tá bom? Caião, querido. Mas então, o que eu sinto, André, é que tudo mudou demais daquela época para cá. A população não tem mais a mesma confiança que tinha nas ONGs. As ONGs se deterioraram, caíram na corrupção, viraram instrumento de lavagem de dinheiro, muitas delas. A polícia piorou imensamente durante esse tempo e esse processo. A cidadania entrou num estado de cinismo, ou então de polarização radical, e cresceu muito a história do bandido bom é bandido morto, do Sivuca lá atrás. E gente que você nunca pensou que ia ter essa atitude, pensa assim agora. Estão trampianizando as suas almas com essas atitudes. Trampianizando, isso aí. Houve uma mudança horrorosa de interpretação. A mídia está muito menos corajosa. Havia ainda naquele tempo uns repórteres mais peitudos que bancavam, que entravam. Hoje ela está cada vez mais politicamente correta. A polícia que faz que mata, que faz alguma coisa, eles não têm mais medo de punição. Parece que acabou o respeito completamente. Eles fazem isso com a certeza da impunidade já. E naquele período, por exemplo, porque o governador no período era o Nilo Batista, nós fizemos um monte de coisas para coibir esse processo assassino dentro da banda podre da polícia, a intenção de valorizar os grupos bons e de bater de frente com a banda podre. E houve muitas coisas, muitas. Eu recebi dezenas de ameaças de morte. E tinha dias que diziam, não vão para certo lugar, porque se o senhor for, vão lhe matar. Eu digo, dois trabalhos, é matar e enterrar. Nunca andei com medo de ninguém. E na graça de Deus, esse dia não chegou e nem chegará. E o fato é que eu vi foi a força do poder de ir como ovelhas para o meio de lobos. O André lembra de chegar assim no meio da favela e o movimento arriar as armas. Eu, para, o reverendo chegou, papai, esconde isso. Cobre esse pó, vamos fazer uma oração. Isso era para todo lado. Havia respeito. É verdade. Hoje em dia o que você tem é um monte de pastor safado nas favelas que destruíram o respeito mínimo que essa moçada tinha por qualquer coisa que chegasse em nome de Deus lá. Então houve uma mudança bárbara nos últimos 24 anos. É enorme. Não é mais aquela mesma coisa, não. E a gente parece que não tem muito para onde ir. Até tudo que está acontecendo no nosso país não é só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um pouco pior, né? É mais antigo o mal do Rio. E assim, a situação pior porque reverbera para o restante do mundo, né? E a gente tem uma dificuldade no governo federal, mas no Rio de Janeiro tem um governador que foi eleito por um outro ex-governador que está preso com 12 processos. Né? Um prefeito, bispo da Universal, que parece que não tem a cara do Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, nunca vi um prefeito tão ruim em toda a minha história de vida. E aí estamos mal lá no Rio de Janeiro. Mas muito. Muito, não é pouco não. O Rio vem mal há muitos anos. O Rio escolhe de maneira muito autodestrutiva, é impressionante. Porque, olha, eu acompanho os governadores do Rio desde o tempo do golpe militar. Desde Negrão de Lima, Flecha Ribeiro, aqueles governadores impostos pela ditadura. Aí quando começa a aliviar a ditadura, as primeiras eleições, a primeira eleição foi Brizola. Aí o Brizola vinha com aquele afã socializante.
Aí, não tinha operação na favela de noite, por exemplo, que fazem hoje. Não podia, era tudo cheio de pudores. Você pode fazer operação no Leblon, mas não podia fazer na favela. Então, fomos para o outro lado, para o outro extremo. Foi um delicadismo que não era compatível até com o exercício livre de qualquer forma de cidadania em qualquer geografia política da cidade. Aí houve excessos que foram aproveitados para alguns nichos de poder se estabelecer. Aí vem o oposto. Moreira, que fez aquele governo linha dura, repressivo, horrível. Aí sai Moreira, vem o Brizola de novo, não foi? Eu acho que foi uma alternância, saiu Moreira, veio Brizola. Aí já foi nessa segunda do Brizola, que ele já chegou com mais experiência, que o Nilo assumiu Secretaria de Justiça, de Segurança e Vice-Governadoria. E depois o governo. E foi o período em que a gente fez aquela quantidade enorme de coisas com o apoio dele. Para dentro de tudo, das polícias, das penitenciárias, de tudo. Apoio total, vai e faz. E Fábrica de Esperança e tudo acontecendo. Betinho era um sócio do sonho. E aqui, o governo Itamar, por mais maluquinho que o Itamar fosse, nessa perspectiva, ele foi ótimo, porque ele não atrapalhava. Se não atrapalhar, já tá bom. Não, ele não sentia ciúme das coisas boas que você ia fazendo, ele ia dando força. A maioria dos outros ficava enciumados, mas ele não, ele foi legal. O problema lá era Marcelo Alencar e César Maia. Marcelo e suas marceladas. O Marcelo que entrou numa, que eu era candidato ao governo, que eu ia ganhar dele. Me lembro do Sérgio Cabral me chamando, dizendo, me diga uma coisa, o senhor é candidato ao governo ou não, reverendo? Em 92, por aí, eu falei, Deus me livre. Não, porque todo mundo só fala isso. Eu digo, mas é porque eles não concebem um cara que tem as oportunidades que eu tenho, não ter o menor desejo de ser quem eles são e de chegar onde eles estão. Deus me livre. Seria um passo para trás, muito para trás, em relação ao que eu fui chamado para fazer. Você falou, eu já estou eleito. Já estou eleito. O que eu faço. Eu sou eleito para fazer o que eu faço. Né? Mas eles não creem, não entendem. Naquele tempo ainda tinha também o Dom Eugênio Salles, que tinha uma raiva louca, um ciúme maluco das coisas que eu fazia, porque ele chegava a ligar para o Globo e dizia, ele tem mais inserções, milimetragens de mídia do que toda a arquidiocese somada. Agora só ele que fala todo dia e nós, ele ficava zangado. O pessoal do Globo disse, olha, verdade. O arcebispo tá doido, pastor. Uma raiva danada. Mas, pô, bem, é só memória. Memória faz bem, a gente não perder. Caio, memória, quiser pegar aqui, o Brizola ficou de 83 a 87, depois Moreira Franco, 87, 91. Brizola vem de 91 a 94. Isso. Renuncia e o Nilo Batista pega 94 e 95. Isso, aí o Marcelo Alencar ganha do 95. Garotinho. Aí depois vem o Garotinho. Aí ganha e fica 8 de aí Marcelo. Aí fica Benedito um tempinho também. Aí vem de o Garotinho. 2002 a 2003, eu tô com a lista aqui. Aí o Garotinho. Aí vem a Rosinha e... Aí vem essa coisa. Aí Cabral. Era Cabral de 2007 a 2014. Isso, aí de se lá. Reelegeu com o PP. Cabral se PP. reelegeu com o projeto do PP. E aí chega Pezão. Pezão tá aqui. Pezão e a gente tá aqui. E vocês vejam que o Rio não deu sorte. Não deu Pelo sorte. amor de Deus, um monte de governadores populistas, narcisistas, alguns desequilibrados, outros totalmente despreparados.